Neste Bitalk vamos falar com o Cláudio Martins, CEO da Martins Wine Advisory. Vamos falar de storytelling, branding e comunicação. Vamos obviamente ver como é que Portugal está pelo mundo e qual a diferença entre o vinho de 3 euros e um de 30 mil euros. É a marca que tem mais impacto, que produzimos mais, são milhões de garrafas, não é? E essa é que eu tenho que estar mais focado na produção, porque aquilo tem que estar sempre igual. Aqui estamos a falar de 3, 4 milhões de garrafas, sendo que no caso da Liberpater ele muitos anos nem sequer lança as garrafas, não é? Desde que a última vez foi em 2019. As garrafas do supermercado têm que sair todos os anos e têm que ser consistentes, portanto parecem-me dois jogos completamente diferentes, dois campeonatos por isso diferentes. É que uma garrafa de Liberpata custa 30 mil euros. Aí é onde eu queria chegar, quanto é que estamos a falar? Estamos a falar de uma garrafa de 30 mil euros versus garrafas de 5 euros. Sim. Olha, Cláudio, eu queria começar por um tema que é, todos os portugueses gostam de vinho, ou em geral os portugueses gostam de vinho. Não conheço ninguém que não goste. Que não goste, não é? Também não era meu amigo. Mas o teu gosto por vinho... Nem o querias conhecer. Exato. Mas o teu gosto por vinho vai para um patamar um bocadinho diferente, não é? Na verdade não são os vinhos correntes que nós encontramos no supermercado, tu trabalhas com vinhos de outro nível. Bom, a mãe do Cláudio diz que ele é alcoólico profissional. Pois, exatamente. Ainda não Não é? sabe o que é que eu faço da vida, não é? Sabe se é no vinho. Não quer dizer que eu tenha que beber sempre vinhos de altos padrões, não é? Vinho de alto padrão, é assim a Pode palavra ser, certa. podes catalogá-lo como quiser. Não, eu acho que também já vi muitos vinhos de supermercado. E há vinhos bons em supermercado, isso não há dúvida nenhuma, não é? E aliás, cada vez mais os supermercados estão a fazer seleções para que o cliente, o consumidor deles, tenha acesso a bons vinhos a preços indicados para esse segmento. Graças a Deus, hoje em dia, eu já sei onde é que ir buscar os vinhos e já não preciso andar a ver desses vinhos. Mas sim, eu consumo vinho, depende das ocasiões, com quem esteja, depende do mood também. Não há uma necessidade obrigatória de estar sempre a Mas beber esses vinhos. são vinhos mais de consumo, não é? Os vinhos com que tu trabalhas, eu diria que até estão mais perto do investimento do que do consumo. Sim, acho que eu vejo o vinho de várias formas. Na ótica do consumidor, que é o consumo, não é? Do vinho. Vinhos também podem ser considerados um asset, porque a produção de vinho é limitada, tu não podes carregar um botão e aparecem magicamente vinhas para dar mais vinho. Por isso, quando tu tens alguns vinhos que são considerados de investimentos, tens que saber quais são os vinhos para investir, porque têm quantidades reduzidas e limitadas, exclusivas. E obviamente, esse tipo de vinhos, há consumo desses vinhos, as quantidades reduzem, a procura é maior que a oferta e obviamente os preços disparam. Não são todos os vinhos considerados investimentos, mais uma vez refiro isso, porque há categorias e há regiões onde esses vinhos crescem mais. Por conotação, por raridades, as próprias marcas que já existem, neste caso em Bordeaux, por exemplo, já existem há dezenas e dezenas de anos, algumas há centenas também. E essa também é uma área de trabalho que eu faço, que é estar sempre atento a esse tipo de vinhos que possam ser considerados. Podemos ter um retorno mais lá à frente. Mas o que é que define um vinho de investimento? É o produtor que define, eu quero estar neste segmento, ou acontece por uma razão do sítio onde ele está, da história da zona onde ele está? Como é que isso se processa? Eu posso, como produtor de vinho, dizer assim, não, agora já não quero O que é que vender... faz um vinho tornar-se Exato. um asset de investimento? Raridade, exclusividade, storytelling, a qualidade também, obviamente, e uma grande comunicação hoje em dia. Obviamente tu não podes ser produtor, e já houve situações em que as pessoas chegaram ao pé de mim, quero criar aqui um vinho, Cláudio ajude-me, quero que este vinho seja a minha reforma. Obviamente não é assim, tens de ter as coisas muito, muito bem pensadas. A tal história é importantíssima ter. As regiões mais conotadas para ter vinhos de investimento são aquelas mais antigas, antigas que produzem vinho de grandes marcas. históricas também. Mais tradicionais. Pois. Bordeaux, por exemplo, Champagne, Toscana, Cláudio, Napa Valley. mas há um bocado a ideia, repara, o vinho não é eterno, não é? Portanto, o vinho estraga-se na garrafa, Sim. não é? Ou Portanto, melhora. melhor até Depende. se passar. Se for vinho da Madeira,
tenho as minhas dúvidas. Pronto, que se ok. estrague. Mas repara, mas o vinho estragante é um vinho de coleção. Sim. A gente, de certeza que há muitas garrafas de coleção, de vinhos de coleção e que têm muito valor, mas lá dentro tem vinagre. É bem provável que isso Não é? aconteça. Basta não acomodarem as garrafas à temperatura certa, à umidade certa. É bem provável que algumas. Havia um problema de rolha, não sei o quê, Sim, etc. pode acontecer. Portanto, mas esses vinhos perdem valor? Se a garrafa tiver um pedigree, digamos assim, saber onde é que a garrafa veio, onde é que foi guardada, por quem é que foi guardada, se houver aqui algumas características que nós nos percebamos das condições da garrafa, mesmo que não seja consumida, a garrafa tem um valor. Não é? É a mesma coisa que temos um relógio ou um carro. Quantos carros estão estacionados e não se tocam e são relíquias Mas autênticas. a pessoa pode saber que o vinho provavelmente já não está em bom estado de ser bebido, mas a garrafa continua a ter valor, é isso? Sim, alguns continuam a ter valor, sim. Até porque só vai deixar de ter valor depois de ser consumido e sabermos que o vinho está estragado. Até lá não sabemos se o vinho está em boas condições ou não. Mas há muitas coleções que têm ainda valor, mesmo nós nos apercebendo que Mesmo aquilo, se calhar, sabendo que há ali uma coleção de vinagres. é provável que sim. Muito antigos. Lá está, é o storytelling. É né? o storytelling, O storytelling todo ok. foi construído à volta de uma marca. Podemos agarrar num exemplo concreto, por exemplo, o exemplo da Liber Pater. Sim. Não é? Acho que é um exemplo interessante. Que Uma é coisa nova, não tem história, é mais recente. É nova, né? Sim, é mais recente. E chegou aos patamares que chegou. Porquê? O que é que aconteceu ali? Eu acho que, Na Liber que Pater. houve ali. Já, só para clarificar, o que é a Liber Pater? Portanto, Liber Pater é um pequeno produtor em Grave, em Bordeaux, de um lunático, eu gosto de chamar o Loic lunático, mas que tem as ideias muito bem definidas e é aquilo que ele quer fazer e aquilo que ele está a fazer, que é basicamente trazer para Bordeaux aquilo que se fazia antes da altura da filoxera, no início dos anos, no início do século XX. E é basicamente usar técnicas, digamos, quase ancestrais, utilizar castas que eram reconhecidas em Bordeaux para fazer grandes vinhos também. E castas que hoje em dia já quase não existem sim, na já zona. aliás, na própria região de Bordeaux, o próprio Ianão e as próprias comissões vitivinícolas lá do sítio proibiram o uso das castas que ele está a fazer, ao ponto de ele não poder chamar um vinho Bordeaux, chamam um Vin de France, ou seja, um vinho de Proibiram? mesa. Proibiram porquê? Porque acham que aquelas castas vão trazer novamente a filoxera para, Ok, porque ela não... para a região. O que é Ou que é a seja, filoxera? A Desculpa. filoxera foi um vírus que atacou a No final do agricultura século XIX. no final do século XIX, início do século XX, e devastou as vinhas. todas Por causa da na- filoxera é uma na coisa muito interessante como vírus? fenómeno. Aquilo não é um vírus, aquilo é um inseto, Sim, na sim, prática. É um inseto que foi identificado no final do século XIX nos Estados Unidos. Portanto, em 1800 e troca o passo, pá, e 50 e tal, Sim. não é? E depois, em 10 anos já estava espalhado pela Europa toda. Sim. Em 15 anos já estava espalhado pelo mundo todo. Já tinha apanhado na América Latina, Toda. com exceção do Chile, não é? Até hoje. O Chile, sim, houve ali algumas zonas. Em Portugal também houve algumas zonas que não foi afetado, nomeadamente em zonas onde tem chão de areia, Pois. onde eles não conseguiam entrar. Os insetos. Sim. Os insetos. Sim. Mas isso levou a que houvesse uma alteração toda ao nível da indústria do vinho, Exatamente. em que se passou a usar a vinha, portanto, Com enxertos, não é? como é que se chama a base? Antes era vinha americana. pé franco. Agora é americano, exatamente. A vinha americana, não é? Portanto, usa-se a vinha americana como base e depois enxerta-se. Enxerta-se exatamente aquilo que Agora, existia. o que dizem, não sei se é verdade, é que essas qualidades do vinho são diferentes estando enxertado ou não estando enxertado, é verdade? A qualidade do vinho em si. Não, o sabor do vinho. Sim, poderá ter sido afetado de alguma forma. O Loic evita isso, é isso? O Loic está a fazer plantações a pé franco, ou seja, que era Sem antes- enxerto. Sem Sem enxerto. enxerto. Sim, sem enxerto. Ou seja, agarrar originalmente naquela vinha e plantá-la diretamente, em vez de plantar uma antes e depois enxertar em Enxertar, cima dela. basicamente, as raízes vão até ao fundo procurar cada vez mais os nutrientes, não é? Enquanto os American Roots entra a raiz e depois espalha-se. Estás a perceber? Mais para os lados. Sim.
Obviamente isso afetou depois a qualidade dos próprios vinhos. A qualidade e A talvez raridade, não é? e credibilidade. Até porque dá para produzir muito mais nos novos métodos, dá para produzir muito mais quantidades. Porque o Luís, nos hectares que tem, o Liberpater, ele só lança em bons anos, não é? E a última vez que lançou foi em 2019 e só produziu 500 garrafas. E tem 7 hectares de vinha, mas só produzem 1,7. Que as outras todas ainda demoram algum tempo para produzir. E basicamente ele quer trazer a reputação que existia em Bordeaux e a tipicidade dos vinhos que se faziam em Bordeaux antigamente, sem ser aquilo que ele diz. Não quero fazer sopas, não é? Que já sabem quais são os ingredientes, meter tudo no tacho e aquilo sai um vinho docinho, como ele costuma dizer, que as pessoas gostam daquilo. E depois os vinhos de Bordeaux tiveram uma expressão muito grande nos últimos 40, 50 anos, muito à custa também de um senhor que chama-se Robert Parker. Basicamente era louco pelos vinhos de Bordeaux e criou a pontuação dos vinhos, não é? E dava muito 100 pontos a essa tipologia de vinhos. E depois, basicamente, todos os produtores começaram a fazer exatamente a mesma coisa. Porque é que a Liberpater hoje em dia é tão conhecida? Porque de facto ele foi contra as regras todas, não é? Essa é a história dele, não é? Sim, principalmente para uma região onde era tudo muito certinho, tem história, os grandes produtores têm grandes chateaus, e ele fez tudo ao contrário disso. Até ele foi culpado em 6 meses de prisão porque não estava aí contra as regras Da máfia de região. Bordeaux, digamos assim. Pois. Não queria dizer Aliás, máfia, mas eu é tive a máfia oportunidade de conhecê-lo, não é? Exatamente. Graças a ti que me apresentaste. É uma personagem. É uma personagem incrível, não é? É. Portanto, é uma pessoa muito simples, com uma visão muito particular sobre a produção de vinho e sobre a vida em si, não é? Portanto, e como encara a vida. E, portanto, de facto, por vezes é preciso pessoas que são completamente disruptivas para conseguir fazer coisas novas, não é? Agora, eu não percebi como é que ele evita a filoxera. Evita, porque nós aqui em Portugal também temos pé franco, não é? E está cada vez a aparecer. Também temos bastante. Sim. No Dão existe. Eu próprio tenho uma adega no Dão agora e estou lá a plantar. Mas houve algumas espécies que não foram atacadas por ela. Algumas, sim. Tem alguma particularidade? É tal questão da areia, não é? Sim, tem que se ver com a questão da areia. Ou seja, que há vinhas que se dão melhor em terrenos arenosos? Por exemplo, aqui em Colares, temos aqui Colares que eles sobreviveram à filoxera. E depois, Quinta do Noval, tem lá um pequeno hectare também lá no Douro, que também sobreviveu e estava no meio do furacão, né? E sobreviveu uma pequena vinha com um hectare. Houve um tipo português que andou a recolher Informação? Andou a recolher no fundo espécies de vinha, não é? Não é assim que se chama, são castas. Sim. Espécies que dão origem depois a castas, não é? E que conseguiu com isso que sobrevivesse uma data delas, não é? Portanto, que chegassem aos nossos dias. Acho que sobretudo nós temos tipo um banco, disso. Viveiro, uns viveiros que existem. Nós em Portugal então temos castas que nunca mais acabam, 200 e tal castas. Mas isso não é normal? É normal em países como do sul da Europa, como nós, Espanha, Itália também. E há cada vez mais o interesse dos enólogos e dos produtores de recuperarem a história das quintas, das próprias vinhas e tentarem fazer coisas novas também, obviamente com vinhos, porque acho que o consumidor hoje em dia, obviamente existe uma grande percentagem de consumo que é os tais vinhos que tu podes encontrar nas grandes superfícies, mas existe um consumidor hoje em dia que quer conhecer muita coisa, quer experimentar muita coisa, e obviamente os enólogos têm que estar preparados para lhes dar a conhecer também isso. E acho que os enólogos também querem, para eles próprios, não é? Não é só ter as quintas e fazer a vindima e andar lá a tratar daquilo, querem também depois conhecer como é que esta casta se dá aqui e porque é que não se dá aqui, os próprios terrenos. Vamos plantar isto em solos diferentes para ver qual é o perfil dos vinhos.
Os enólogos hoje em dia estão muito mais capacitados para fazer coisas mais fora da caixa. Eu tenho uma certa curiosidade em perceber o seguinte: os enólogos têm tanta tecnologia já ao seu dispor, não é? Em termos de manipulação da matéria-prima para chegar a um determinado resultado, que eu questiono até que ponto é importante a qualidade original do vinho, ou seja, da uva, não é? Ou seja, dar tanta importância à origem da uva, ao vinho que se extrai daí, etc. Será que isso tem de facto muita importância, tendo em conta a capacidade de manipulação que há depois a posteriori? Eu acho que os enólogos estão, não quer dizer todos, mas muitos daqueles que eu conheço e bem, usam a tecnologia em benesse de fazer grandes vinhos. Pouca intervenção, obviamente, mas conseguem controlar algumas coisas que não conseguiam controlar antes. Desde as temperaturas dos vinhos, quando estão em estágio, em fermentação. Ou seja, usam de facto cada vez mais essa tecnologia. Estás a fazer um bom vinho é aquele que é menos manipulado? Não. E sim, também. Não em si. Também há vários produtores. Não. Pouca intervenção no vinho. O vinho tem que ser bom quando sai da vinha. E para mim é um ponto certo. Para mim, uma das pessoas mais importantes no ciclo do mundo do vinho é, sem dúvida nenhuma, o viticultor. Porque se ele não trabalhar para ter umas boas uvas, o vinólogo depois não poderá fazer nada. Por mais manipulação que faça, né? Não consegue. Sim, mas tu depois notas que o que é um vinho manipulado ou não. Há bons vinhos em Portugal e no mundo inteiro que são indústrias de vinho, né? Que são daqueles vinhos mais correntes, que produzem 3, 4, 5 milhões de garrafas e são bons vinhos. Obviamente têm que ser de alguma forma tratados, não manipulados, mas tratados para que sejam consistentes. Porque há muitos clientes hoje em dia que não vou referir marcas, mas tu vais a um supermercado e aquele cliente está habituado a beber aquele vinho. Se aquele vinho no ano a seguir tiver um bocado mais doce, um bocado mais verde, um bocado mais afinado, ele não vai gostar daquele vinho porque é assim que ele gosta, não é? E atenção que esta malta que compra, e nós também compramos nas grandes superfícies, são o maior consumidor de vinho. Não, isso é em Portugal, à volta do mundo. E os vinhos têm que estar... Por isso é que a tecnologia é importante para fazer com que os vinhos se mantenham sempre ao mesmo nível. Houve um grande produtor, um grande enólogo, é australiano, mas está a trabalhar em Portugal, não há muitos, que me disse uma vez: Cláudio, eu trabalho numa marca que é a marca que tem mais impacto, que produzimos mais, são milhões de garrafas, não é? E essa é que eu tenho que estar mais focado na produção, porque aquilo tem que estar sempre igual. Não podem andar a inventar quando é este tipo de vinhos. Ainda em termos de comparação, estavas a dizer há pouco no caso da Liber Pater, produz 500 garrafas, não é? Sim. Aqui estamos a falar de 3, 4 milhões de garrafas, sendo que no caso da Liber Pater ele muitos anos nem sequer lança as garrafas, não é? Acho que a última vez foi em 2019. As garrafas do supermercado têm que sair todos os anos e têm que ser consistentes, portanto parecem-me 2 jogos completamente diferentes, 2 campeonatos diferentes. Por isso diferentes. É que uma garrafa de Liber Pater custa 30 mil euros, não é? Aí é onde eu queria chegar, quanto é que estamos a falar? Estamos a falar de uma garrafa de 30 mil euros versus garrafas de 5 euros, né? Sim. Pois é, malta, o Cláudio vende garrafas a 30 mil euros, mas o conteúdo do Bitoque é à borla. Só custa um like com um comentário, portanto, partilha com alguém. É isso, o Lobico, desde que pegou naquilo em 2004 até à data lançou 7, 9, 10, 11, 15, 18 e 19 agora. São 7 vintage em quase 20 anos. Obviamente isto tem um custo muito, muito grande. Tu disseste 7 vintage? Lançou 7 anos de vinho, ou seja, em quase em 19 anos, basicamente. E isto é um custo brutal. Tu tens que guardar o vinho, não é? Não lanças para o mercado, não estás a faturar, continuas a investir na tua vinha, continuas a ter o trabalho exatamente igual e não estás a ter retorno nenhum. Obviamente, as pessoas perguntam: 30 mil euros para uma garrafa de vinho. Isso é porque ele também está a cultivar a vinha num território agreste. Sim, exatamente. Não é? Portanto, Grave não é propriamente o melhor sítio. Ele não faz porque aquilo não tem qualidade para ser lançado. Sim. E depois também tem tido o grande azar dos fogos de Bordeus, dos granizos, dos milhos. Mas isso leva-me eu lembro quando estive com o Luís e quando estivemos a falar um bocado, ele referiu-me que há vários produtores de vinho, portanto de Bordeus, que estão a comprar terrenos em Inglaterra.
Claramente. Portanto, isso tem a ver com as alterações climáticas. Sim. E se eles, em Bordeaux, que já fica a norte das nossas coordenadas, já estão a comprar terrenos em Inglaterra, será que nós corremos o risco em Portugal de deixar de ter vinho? Eu acho que não vamos correr o risco de deixar de ter vinho. Eu acho que vai ser mais difícil fazer grandes vinhos. Porque não conseguimos controlar O clima. o clima hoje em dia. Há pouco tempo estava a falar com um produtor do Alentejo. Ontem estava a falar com um produtor do Alentejo. Ele disse: Cláudio, eu lembro-me de começar a vindimar a 15 de setembro. E ele ontem começou a vindimar no Alentejo. Uau! Ou seja, isto vai alterar completamente tudo, não é? Qualquer dia estamos como na Índia, que temos que fazer 2 vindimas ao ano. E isso, obviamente, depois não ajuda a que os vinhos tenham grande qualidade. Vai sempre haver bons vinhos, obviamente. Mas tenho as minhas dúvidas que vai ser... isto vai durar muito tempo. Mas Cláudio, o que eu percebi que tu estás a dizer não é só a qualidade que interessa. A garrafa de Liber Pater não é a melhor qualidade do mundo. Para mim é. Quem prova os vinhos da Liber Pater e quem já teve essa oportunidade de provar, sabe que está ali um vinho fantástico na garrafa. Mas não arranjas vinho equivalente a 5.000 euros ou 1.000 euros? Eu acho que não tem. O perfil daquilo é totalmente diferente de tudo o resto que eu já provei e as pessoas que já provaram também confessam a mesma coisa, não é? O que é um vinho de 5.000 euros ou 30.000 euros ou 2 euros? Tem tudo a ver com várias coisas que estão ligadas ao próprio vinho. Os 5 fatores que eu costumo dizer é qualidade, 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 depois uma grande storytelling e uma boa comunicação hoje em dia. Porque tu tens que chegar... Quantos produtores, quantos enólogos, tenho um grande vinho, tenho lá um grande vinho em casa. Tá bem, então, mas como é que eu não sei disso, não é? Como é que eu vou saber que tu tens lá um grande vinho em casa se não o comunicas para o mercado? E hoje em dia temos que entender que é preciso ter comunicação para chegar a vários lados, não é? Quer seja do vinho, quer seja de outros produtos. E, mas aí, bom, então, repara, temos aqui já vários temas que ainda estão em cima da mesa. Ainda temos o tema das alterações climáticas, que eu gostava que a gente fechasse esse tema, que tu dizes, o grande problema é não é desaparecer a vinha, porque ela provavelmente é resistente até, sim. Não é? Mas sim a qualidade da uva, não é? Sim. Porque como vamos ter fenómenos extremos com maior frequência, significa que pode haver chuva na altura em que não deve haver. Exatamente. E por aí fora. Floração, ou por falta. exemplo. Diz isto? Na altura da floração, que era granizo, e isso implica exatamente. que deixa de haver produção. Pronto, isso, se nós olharmos do ponto de vista de investimento, isso pode significar que há alguns vinhos vão deixar mais ainda. Uns vão deixar de competir, não é? Mas o que foi produzido anteriormente vai ter mais valor. Claramente. Portanto, esse tem a ver com outro tema, que é nós, quando estamos a falar de vinho, estamos a falar do prazer de beber e, portanto, consumo normal corrente, não é? Toda a gente gosta de beber um copo de vinho. Estamos a falar de investimento, não é? Estamos a falar de algum luxo. Também. Porque também é um exclusividade, produto, não é? É um produto de luxo também. Mas o vinho não é muito encarado como, de facto, um asset de investimento, não é? Ou seja, porquê? Não é, se calhar, em mainstream, ou seja, no geral, para o público em geral. Sim, não é porque, conhecido. Repara, por aquilo que eu tenho lido, tem havido, ou seja, tem dado retornos entre os 8% e os 12%, não é? Sensivelmente. Houve alguns anos extraordinários que deu 15%, outros, quando foi das grandes quedas de bolsa, aí também houve uma quebra para aí de 4%, não é? Em termos de valor dos vinhos. Ou seja, de qualquer maneira, parece ser mais estável do que propriamente a bolsa de valores, não é? É? Sim, claramente. E então, porquê é que as pessoas não investem? Eu acho que... Embora investir no vinho não é comprar uma garrafa de vinho, não é? Sim. Portanto, eu acho que as pessoas investem. Nós em Portugal é que não estávamos cientes e não conhecíamos esse tipo de mercado. Então, era muito... era pouco conhecido. Há 2 anos atrás eu estava associado a uma empresa de investimento em Londres e começámos a trazer para cá
conceito, e obviamente saiu muita comunicação acerca disto, e a verdade é que há cada vez mais investidores em vinhos raros e em vinhos exclusivos, ao ponto dessa empresa vir abrir um empresa como escritório é em que se Portugal. chama? Oeno. Oeno Group. Exatamente. Ao ponto dessa empresa vir abrir escritório para Portugal já a partir de setembro ou outubro. E eu ouvi dizer, vi uma entrevista do CEO da empresa na Forbes a dizer que já tem carteira de investimento em Portugal na ordem dos 5 milhões de euros, é Sim. isso? Sim, mais ou menos por aí. Aham. Eu era embaixador deles até o ano passado, mas depois entretanto saí porque isto quando temos aqui muitos chapéus, temos que escolher os chapéus certos para nós. E de facto, com alguns projetos que eu tenho, tive que me dedicar a outros projetos. Eu acho que é mesmo uma questão de comunicação. Há empresas em Londres, no Reino Unido, que já existem há dezenas de anos e já trabalham este mercado, porque sempre estiveram muito ligados à França, compravam sempre muitos vinhos de Bordeaux, por exemplo. Barry Brothers, uma das maiores empresas e mais históricas do Reino Unido, sempre foi uma empresa que, além de ter a parte do retalho, de ter a parte da distribuição, sempre teve uma queda também para aconselhar clientes a investir em vinho. Acho que aqui é só uma questão de comunicação. Mas também há uma questão de acessibilidade, não é? Como é que uma pessoa diz agora quero começar a investir em vinhos? Começas por onde? Não vais propriamente sacar uma aplicação ou ao banco, como vais investir na bolsa, Tens não de é? tens de fazer as tuas diligências para que percebas onde é que podes investir, aconselhar com as pessoas certas também. Sim, mas não é uma coisa fácil. E depois não é. Quantos de nós não têm amigos assim, pá, tenho lá. Eu invisto em vinhos, tenho lá aquilo tudo guardado em casa. Tenho uma grande adega, né? Mas e depois, como é que tu queres rentabilizar aquilo? A não ser que andes a vender aos teus amigos. Tu tens que ter aqui tudo bem feito. Os vinhos têm que ser guardados num sítio onde tu saibas onde é que estão guardados. Não é onde tu saibas, onde todos saibam, não é? Onde todos saibam, não é? Exato. E por isso há armazéns específicos para isso. Alguns deles estão sediados em, por exemplo, o Porto de Geneve, em Londres também, em Bordeaux, Hong Kong também há um grande armazém para isso. E tu depois consegues saber, se quiseres vender a outro cliente, vende basicamente com o historial dos vinhos todos, onde é que eles estiveram guardados. E aí dá-te credibilidade aos vinhos para tu. É o selo de cambiar. qualidade, não é? Saber que veio claramente. de um armazém Sim, que sabe o que está a fazer, no fundo. porque senão perde o valor. Não é? Pode dizer que comprei uma coleção de Romanée Conti, mas tenho ela guardada na adega em casa. Aquilo pode valer para quem o conhecer, ou para quem me conhecer a mim, mas depois eu quero meter aquilo no mercado e as pessoas dizem, pá, tá bem, agora lá sei onde é que o vinho teve guardado, teve a cozer em algum sítio, se calhar, e agora não vou investir num vinho deste preço sem saber o historial, né? O track Mas record. porquê é que tu fizeste isso nesse caso? Não, eu estou a dizer estou a dar um exemplo de pessoas que Se calhar precisavas de uma desculpa para poder bebê-lo, não é? Exatamente. Não, porque eu investi em vinho já desde 2010, 2011. Só que eu sou típico investidor que investe para beber à borla. Ou seja, imagina que compro 5 caixas de um determinado vinho, retiro uma caixa para consumo próprio e para partilhar com amigos, também é importante. E as outras 4 caixas que as vendo tenho que pagar a caixa que eu retirei. Pronto, e assim vou bebendo bons vinhos à borla. Certo. Mas vender esses vinhos não é propriamente ires ali Não. para a Avenida da Liberdade e tenho Não. aqui um vinho que quer comprar, não é? Portanto, para esses vinhos é preciso um tipo de, digamos, Tens de ter network routes e estar to the market. num ecossistema completamente Sim, diferente. tens de ter várias routes to the market. Há empresas, por exemplo, neste caso a Owen também faz isso. A Owen, além de ser uma empresa de investimento, depois tem uma empresa de distribuição, onde depois pode alocar alguns vinhos dos clientes para a distribuição, por exemplo. Ou seja, no fundo, digamos, no caso da ON, que é uma empresa que investe em vinhos, digamos, eles podem comprar uma coleção, essas 6 caixas que estavas a falar, guardam durante 2 ou 3 anos e depois, se calhar, ao 4º ano podem ter com restaurantes que vendem esse tipo de vinhos. Sim. E dizer, olha, está aqui um vinho de há 4 ou 5 anos atrás, que está agora vale mais. E está pronto para consumo, não é? Porque há muito isso, os restaurantes hoje em dia, quer seja em Portugal ou à volta do mundo, não têm capacidade nem de armazenamento, nem de investimento. E eles querem ter vinhos prontos para consumo para os seus clientes. E o que é que eles fazem? Compram ao distribuidor nesta altura a um preço muito mais caro do que se tivessem investido há 10 anos atrás.
Já alguns clientes nossos aqui em Portugal já estão a fazer isso. Compram-nos a nós guardamos, tratamos dos vinhos para eles, para depois os entregar. Mas daqui porquê a é que tem alguns que se anos. guardar? Eles têm que esperar até abrir? Sim, alguns vinhos têm que esperar. Não podes comprar, por exemplo, foi lançado agora os vinhos 2022 de Bordeaux, que estamos a comprar já, só vão ser engarrafados daqui a 2 anos. E esses vinhos, obviamente, mesmo que saiam para o mercado, não estão aptos para consumo, não é? Tens que esperar mais 5 ou 6 anos para aquilo estar no perfil certo. Depois de engarrafado. Depois de engarrafado, exatamente. Então, vocês já compraram vinhos que estão nas pipas? Barrica, sim. Nos barris, não é? Sim, sim, sim. Só depois é que vão ser engarrafados e só depois é que vão ser entregues a nós. E aí nós vamos guardá-los por mais 3 ou 4 anos para serem entregues. Ou seja, 22 vai estar pronto para consumo em 28, 29. Mas isso tem a ver com melhoria de qualidade de vinho? Melhoria de qualidade de vinho, sim. Ou tem a ver com a valorização do vinho? As duas. Eu acho que o vinho em garrafa, quando são bons vinhos, obviamente, crescem muito mais. O perfil altera-se para melhor. E por isso é sempre preferível ter ali um bocado de vidro, como se costuma dizer. Curioso. Um Eu bocado de tinha vidro. ideia que É garrafa. na pipa desenvolvia-se, Sim. mas depois quando se punha na garrafa Ficava estanque, né? vai estabilizar ficava ali um estanque bocadinho. até se deteriorar, não? Vai estabilizar o vinho e vai crescer. Porque estamos a falar de um ser vivo, não é? O vinho, por micropartículas, vai receber oxigênio também. E obviamente vai evoluindo. Aquilo é mais química que vive, não? É quase. Sim, mas tem uma data de organismos vivos, né? Que Sim. interagem entre si, existe ali um Claro, ecossistema, né? E eu estou curioso, isso aplica-se a outras bebidas, né? Mais conhecida provavelmente whiskies, Sim, não é? whisky, conhaques, armanhaques. Quanto mais antigo, depende também do paladar das pessoas. Não é? Eu há pouco tempo abri algumas garrafas de 1970 do Dão. Pá, e para mim aquilo, eu estava a ver Evan e as pessoas ao meu lado estavam a dizer: "Ei pá, não gosto nada de vinhos destes." Porque depois também passa um bocadinho para as pessoas perceberem o que é e o que é que não é, o que é que se gosta e o que é que não se gosta, não é? Para a maior parte do comum, aquilo está tudo estragado, não é? É de 70 e está tudo estragado. E eu faço questão de visitar as adegas dos amigos do meu pai, que dizem que tem lá vinho todo estragado, e eu vou lá também, eu troco por novo, não há problema. Obviamente vou encontrar coisas que não estão em grandes condições, mas é só para perceber que de facto nós fazíamos grandes vinhos em tempos idos, especialmente no Dão. Então, só coisa assim, já agora isto, um vinho, porque é que dizem que o vinho tem que respirar? O que é que acontece quando o vinho respira? O vinho tem que oxigenar, basicamente. Em contacto com o ar, o vinho vai libertando cada vez mais os aromas e depois na boca os sabores. É só uma questão de... É um processo químico? Sim, um processo químico. Uhum. É imaginar que aquilo está muito concentrado, não é? Vai, E está precisa ali tudo entrar um fechado. bocadinho de Imagina, ar para tens ali ficar uma mais... garrafa que está fechada, nem que seja há 1 ano ou 2 anos. Colocas aquilo num copo e por isso é que se faz o swirl do copo, que é para aquilo... para conseguirmos obter melhor a qualidade do vinho. Outra coisa que eu te queria perguntar é: porque é que o pessoal, quando prova o vinho, cospe? Eu estava a pensar exatamente É um nisso. disparate. O vinho é para beber, não é para cuspir. Imagino que você está a fazer. Eu já fui júri de um concurso durante 8 anos da Decanter World Wine Awards, em que por dia provávamos 120, 130 vinhos. Se não cuspíssemos, certamente que à primeira hora do curso já estava a cantar o fado, não é? Pá, estendiam aquilo em vários dias, era preferível. Não, que aquilo era um país 600 ou 700 vinhos no final de uma semana, era super intenso. É preciso ter um paladar mesmo aguçado para estar a ver essas diferenças. É praticar, basicamente, não? É praticar tal como tudo na vida, practice makes champion. Sim, e tu começaste a praticar em Londres, não foi? Sim. Qual foi o clique que deu um dia? Porque tu foste para Londres, trabalhaste num local que vendia muitos vinhos, né? Começaste a ganhar o gosto. Qual foi o clique que te deu? É tipo, eu gosto bem de vinho, eu tenho que estar ligado a esta área. Eu não gostava nada de vinho, eu não conseguia cheirar vinho porque tive um episódio aos meus 12 anos, não foi assim muito giro. E a partir daí, dos 12 anos até aos 18, não bebia vinho. A malta ia para a escola e eu bebia umas minis e uns shots e não sei o quê. Mas vinho nunca foi. Entretanto, de facto, fui para Londres para este restaurante. E depois deparei-me com vinhos Croácia, Áustria, Alemanha.
Em Portugal não tínhamos acesso a isso, principalmente eu que não sabia nada de vinhos. E aquilo de facto foi crescendo. Era obrigado quase pela empresa a estar atento às provas que se faziam, quer dos distribuidores que lá iam, quer dos produtores. E aquilo de facto fiquei com aquele bichinho a tentar saber cada vez mais. Estás a ganhar curiosidade, não é? Claramente, muita curiosidade. Mesmo na ótica do consumidor. Também estavas no sítio certo para isso, não é? Eu acho que Londres é a meca dos vinhos, claramente. Acho que podem não vender as quantidades que os produtores gostariam, mas têm que estar expostos em Londres. É uma grande montra para o mundo. Tu dizeres que estás a trabalhar, tens os teus vinhos no Hedonism, por exemplo, ou estás a trabalhar com Gordon Ramsay, ou estás a trabalhar com Annabelle's, que é o Members Club. Isto é prestigiante depois para a tua marca também, para usares isto como forma de marketing quando vais para outros países. Não é? E usar na comunicação, lá está. É curioso, não é? Eles que bebem o whisky e fazem o whisky e conseguem concentrar, diremos assim, esse negócio de vinho que eles não produzem, não é? Não, eles agora começaram a produzir. Pois, e pelas razões que a gente já falámos. Já falámos. Além, muitas marcas, nomeadamente champanhe, são as tais que estão a investir no sul de França para produzir espumante. E isso vai dar muitas cartas. Aliás, já está a dar muitas cartas. A própria Fórmula 1 está a pensar retirar o patrocínio da champanhe para meter English Sparkling. Quer dizer, depois da filoxera vai ser a próxima grande mudança do mapa dos vinhos, vão ser as alterações climáticas. Cada vez mais tem que se ter muita atenção a isso. Muita atenção. Já agora, tu tens trabalhado com alguns, tens procurado novos mercados, não é? Sei que já trabalhaste com marcas chinesas, não é? E continuo a trabalhar. Marcas chinesas, tinhas planos para o Líbano, para a Síria? Líbano e Síria, sim. Okay. Também no Bargelot e Chateau Marcial. Com quem já trabalhei no passado, mas gostava de começar Ou seja, são potências ascendentes do vinho? Sim, claramente. O Líbano já produz vinho há alguns anos. Não, o Líbano sim, mas por exemplo, sei lá, a Síria não sei, não desconheço, mas a China de certeza que não era produtora de vinho por aí além. A China também já produz vinho há muitos anos. Não era vinho trabalhado desta forma para ser consumido por nós europeus, neste caso. Mas sabendo nós qual é o potencial da China, não é pela dimensão, mas sobretudo pela dimensão de consumo de produtos de luxo, não é? Ou seja, a China é o maior mercado de luxo do mundo neste momento. Claramente. Provavelmente a questão de, não sei se eles têm vinhos de coleção a esse nível, ou seja, se começa já a haver um mercado de investimento na China, mas se isso acontecer, pode ser um grande boom para esses vinhos, ou não? A China foi o principal país entre 2008, 9, 10, 11, 12 a consumir os grandes vinhos de investimento de Bordeaux. Estás a ser a consumir em que sentido? A comprarem? Comprarem e a consumir. Ou beberem? Beberem? Sim. Mas estes vinhos tipo Liber Pater ou vinhos mais de consumo? Eles bebem tudo. Eles bebem tudo, sim. Tem muito poder de compra, portanto bebem. Porque é que eles vão guardar os vinhos? Há alguns colecionadores. Há um grande colecionador de Lafite Rothschild, não me lembro agora do nome, mas é um dos maiores, tem a maior empresa de sex toys na China, e ele até tem caixas de Lafite debaixo da cama. É uma coisa, até na casa de banho está toda forrada a caixas com as tampas na casa de banho dele. É um louco, bilionário que deu para aquilo. Já quis comprar algumas vezes Chateau Lafite, não o deixo. Mas há muitos destes... Não o deixam? Como assim? Porque não é chegar lá com milhões para comprar aquilo que ele compraria, o próprio Chateau, a própria quinta. Só que é uma coisa histórica, né? Com as famílias de Rothschild ainda por cima não vão vender aquilo a um chinês. Certo. Quer dizer, nós vendemos a nossa rede elétrica nacional, mas os franceses não vendem a vinha. A vinha, não. Ok, interessante. Atenção que há alguns que venderam, e por isso é que estão lá abandonadas agora. Agora, em termos de produção da China, sim, eles já estão a levar para lá os melhores, há já algum tempo, os melhores enólogos do mundo para produzir grandes vinhos. Já estão a produzir imensos vinhos. A própria LVMH já está lá a produzir vinho também.
Eu tenho a ideia que eles também fazem muitos investimentos na Austrália, né? Nos vinhos da Austrália. Os vinhos da Austrália. Houve ali agora uma quebra porque eles proibiram, houve ali algum stress entre governos, eles proibiram a importação de vinhos da Austrália. Bem, acho que aquilo está a ser resolvido, mas foi muito impactante para os vinhos da Austrália porque, de facto, era o melhor route de market de vinhos australianos, era a China. Olha, mas eu queria só voltar ao tema do restaurante em Londres. Tu falaste que via vinhos do Chile, etc., todo o mundo. Uhum. E vinhos portugueses, não vias? Não, engraçado. Porquê? O que é que se passa com os vinhos portugueses? Bem, eu acho que estamos a crescer agora. Devagarinho, steady. O problema é que nós bebemos tudo, não é? É como se somos como os chineses. É mais ou menos isso. Não é só isso. Nós produzimos e temos. Há excesso de vinho em Portugal. Há muitos produtores que gostariam de vender mais vinho, obviamente, não é? E eu acho que o grave problema de Portugal, em termos de expansão da exportação, é claramente. Atenção, tem-se vindo a fazer um bom trabalho, mas acho que ainda muito devagarinho. É que nós não conseguimos comunicar. Nós não conseguimos comunicar o que bem fazemos em Portugal, não é? Como é que um país como o Reino Unido, isto há 20 anos atrás, ou mesmo há 10 anos atrás, um país como o Reino Unido, que tem uma ligação fortíssima a Portugal, por tudo e mais alguma coisa, desde foram eles que nos ajudaram a criar o vinho do Porto, né? As principais casas são inglesas. A ligação mais antiga... Foram eles que criaram o vinho do Porto. Exatamente. Para eles, estava a ser simpático. Até porque são eles a bebê-lo. É o Porto e a Madeira, não é? A aliança de paz mais antiga, também entre a Inglaterra e Portugal. E como é que nós não conseguimos se ingrar no mercado, tendo uma cota de 1%, 1,3% ou 1,4% de vendas, de cota do mercado? É ridículo. Cota do mercado é a Inglaterra. Sim. Porque eles, sobretudo, são vinhos de coleção, é mais por investimento, ou não? Não. Eles não bebem assim tanto vinho. Os ingleses? Sim, bebem. Têm mais cultura vínica do que nós. Curioso. Nós consumimos muito à mesa. Nós portugueses também consumimos muito à mesa, não é? Muito à mesa, não é? Mas não conseguimos sair fora da mesa. O que é que eu quero dizer? Eu, quando lá estava, as pessoas saíam às 5 da tarde dos empregos, iam a um pub beber uma garrafa de vinho. Ok. Sem estar a precisar comer nada. Quero um copo de vinho, eu quero uma garrafa de vinho. E há muito este consumo fora de ser à mesa. Nós aqui vamos a Portugal, pedimos uma garrafa de vinho, não tem nada para picar, faz favor. É sempre. É sempre isso. Temos de ter sempre alguma coisa para... E os próprios vinhos são feitos, os próprios enólogos e produtores fazem os vinhos de forma a que estes sejam vinhos para consumo com comida. Aqui dizes, né? Em Portugal. Nós podemos ver que alguém que vá a uma prova de vinhos, onde esteja um enólogo presente, a segunda frase é garantido. Isto vai bem com um choricinho. Um choricinho, ou com um peixinho assado, não sei o quê. Isto é alvarinha e tal, agora vem as ostras. E é giro, não é? De facto, é um consumo totalmente diferente. Agora, porque é que nós não conseguimos... Isso é todo o Sul, não é? Os franceses também são assim. Sim, isto é a Europa mediterrânea, não é? E isto faz com que depois certos vinhos não estejam aptos para certos mercados que pessoas queiram consumir. Uma pessoa não vai abrir uma garrafa de vinho que tenha 14,5 ou 15 graus de álcool, não é? Enquanto para nós, tem uma garrafa de 6 graus de álcool, isto é que é bom. Isto é que é bom, exatamente. Mas não, temos que fazer cada vez mais vinhos muito mais finos, muito mais elegantes, menos baixo teor alcoólico também, onde o vinho possa ser uma bebida natural, não é? Não vamos para uma discoteca beber vinho, porquê? Primeiro porque em Portugal não pensamos nisso, quando há um consumo imenso que se poderia fazer na noite. Mesmo nos próprios festivais de música e tudo. Malta não pensa nisso. E lá está, há alguns vinhos que não conseguimos. Mas isso também tem a ver com a graduação, não é? Sim, também tem a ver, mas já cada vez mais... Mas esses vinhos que estás a dizer finos, têm uma graduação que é de 12 graus? Sim, 11,5, 12, já produtores a produzirem isso em Portugal. O tinto pode ser um bocadinho a temperatura mais baixa, que é para ser mais fácil de beber, especialmente se estivermos num concerto de música ou num festival. Agora, voltando aqui à parte da Inglaterra, porque é que não se vê vinhos portugueses nas cartas da restauração? Porque era isso mesmo, que nós sempre publicámos e sempre fomos conotados e sempre promovemos Portugal com um slogan que eu acho que é errado, que é o Good Value for Money.
O Good Value for Money Bom e barato, não é? é o 3B, bom, bonito e barato. É importante, nós sabemos que nós somos um dos melhores do mundo a fazer vinhos desse patamar, preço-qualidade, sem dúvida nenhuma. Mas depois queremos aumentar e mostrar que somos capazes de produzir outros grandes vinhos e as pessoas não assumem que nós vão pagar um preço mais alto por um vinho português, porque não foram educadas dessa forma também. E por isso acho que isso não tinha as repercussões que deveria ter. Repara, e temos muita opinião, eu próprio defendi um bocado essa tese, de como nós somos um país pequeno, mas com muitos produtores, uma quantidade gigante de produtores. Portanto, não temos massa crítica para depois exportar, não é? Sim. Mas aquilo que estamos a falar do Liberpater contradiz isto tudo, não é? Portanto, se um tipo consegue produzir 500 garrafas e vendê-las a um preço astronómico, não é? Portanto, pode não se vender esse preço, pode não se produzir essa quantidade, mas não deve haver produtores portugueses que só produzam 500 garrafas, não é? Portanto, há produtores portugueses que produzem 500 garrafas de um determinado vinho, mas depois tem o outro todo, uma outra, alavancam tudo nos outros lhes traz mas de facto é uma questão de ambição, talvez, não é? É estratégia também, é uma questão de saber para onde é que nós queremos ir. Porque mas nós qualquer negócio, claro. Mas nós temos de fazer isso. As pessoas tenho uma vinha, o que é que eu vou fazer? Não sabem o que é que vão fazer. Vou produzir vinho e logo se vê. Não, tem que ser tudo estruturado à partida. Vou lançar um projeto. Que tipo de projeto é que eu vou fazer? Vou fazer um projeto para colocar vinhos na grande distribuição ou vou fazer um projeto único e exclusivamente para vender 600 ou 700 ou 1000 garrafas disto? Quanto é que vai custar fazer uma produção disto? Vai custar muito mais caro, não é? Porque comprar 1000 garrafas não é a mesma coisa que comprar 100.000 garrafas. Comprar as rolhas é exatamente da mesma situação. A comunicação disto é totalmente diferente. Guardar os vinhos para lançar daqui a algum... O que tu estás a dizer é que há uma necessidade de transformação do negócio do vinho, claramente, não é? Portanto, ou seja, tal como houve outros setores de atividade que se transformaram, que se modernizaram, que se digitalizaram, no vinho isso ainda não aconteceu. Eu acho que... Portanto, há um desafio e há um caminho gigante ainda para percorrer. Eu acho que está muito bem definido aquilo que Portugal faz em mass market, digamos assim. Os tais preço-qualidade. Agora, acho que há necessidade, até para reconhecimento lá fora, em certos padrões de clientela, ter coisas em Portugal mais nicho, mais icónicas, mais de luxo. Porque não, o vinho eu acho que é um produto de luxo. Eu tenho alguns clientes que estão a passear em Saint-Tropez nos barcos deles, e estamos a falar de barcos que não são lanchas, não é? E eles só consomem quando mandam, apesar de eu tentar colocar lá vinhos portugueses, eles mandam a lista dos vinhos, e são sempre os mesmos vinhos para quase todos os barcos, não é? São os grandes Borgonhas, os grandes Bordeaux, as melhores champanhes, os nomes vêm lá específicos, é só meter as quantidades disponíveis. Porquê? Porque esta malta também quer mostrar que tem coisas de patamar acima da média, não é? E para eles... O marketing. Para eles estarem a comprar coisas que custam 100, 200, 300 euros, para eles não lhes diz nada. Eu não estou a dizer que a qualidade não é boa nestes vinhos, mas é que há que colocar alguns padrões para vender este tipo de clientes. Porque se nós não tivermos, eles compram os outros todos. Isso sem dúvida nenhuma. E a verdade é que quando tu colocas essas marcas mais premium, tu também estás a ajudar a indústria toda do vinho, porque estás a colocar Portugal no mapa. Eu penso assim, há pessoas que não pensam nisso. Eu gostava muito de ir ainda mais fundo a isso. Agora vamos à frigideira, vamos já a seguir, porque eu sei que também vieste de Inglaterra para Portugal também com uma missão que também tem muito a ver com isto que nós estamos a discutir. Mas primeiro temos que ir à frigideira, não é? Porque estamos a falar de vinho, é preciso qualquer coisa para picar. A nossa frigideira tem aqui umas perguntas para ti. Eu sempre gostei de arroz. Queres que eu leia? Negócios à portuguesa. Podes ler em voz alta e responder. Qual é o melhor vinho barato que se pode comprar? Opa. Melhor vinho barato que se pode comprar. Não é necessariamente o mais barato, não é? Melhor vinho barato que se pode comprar. Estamos a falar de vinhos portugueses, obviamente. Acho que sim.
Tem que dizer um nome específico do vinho? Ou pode ser só Podes uma dizer, região? claro. Pode ser a região. Pode ser a região, não é? Mas se quiseres dizer nomes, podes dizer nomes à vontade. Sim, nós não somos patrocinados por nenhuma marca, portanto, é à vontade. Eu claramente acho que o Alentejo faz grandes vinhos parados. Por exemplo, temos uma herdade do Rocinho, temos uma quinta do Paral a produzir grandes vinhos de gama de entrada, digamos assim. Não é um bom nome, mas é aquilo que as pessoas compreendem. A Odão cada vez mais está a surgir novamente e a produzir vinhos brutais como produzia há muitos anos atrás. Houve ali uma quebra durante algumas décadas, muito por culpa das cooperativas, mas agora até há muitos investimentos brasileiros no Dão. E sim, fazem bons vinhos, ao ponto que nós também já investimos lá no Dão agora, temos lá 12 hectares, mas o Dão também, obviamente, conotado com bons vinhos e baratos também. Acho que foi uma boa resposta ampla que dá espaço de manobra às pessoas. Olha, muito obrigado por teres vindo, pessoal. Já nós acabamos por aqui hoje. Vamos continuar agora no Extended, falamos mais um bocadinho. Voltamos com o próximo convidado. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. Obrigado, Cláudio. Bom, então, voltando aqui ao tema que eu estava a referir, portanto, eu sei que uma das razões também porque tu mudaste a tua vida, não é? E decidiste voltar para Portugal foi porque querias, de certa forma, também enaltecer ou encontrar um caminho diferente para esta estratégia portuguesa dos vinhos, né? E foi isso, também isso depois levou ao projeto do Wines from Another World, do qual já lançaste 2 garrafas, a primeira portuguesa. Sim. Vão ser 7, não é? Vão ser 9. 9, tem a ver com os planetas, certo, não é? Planetas, sim. Eu às vezes apago alguns planetas. Plutão já foi apagado, não é? Mas eu aprendi na escola que existe, por isso vai acontecer. Vai acontecer na mesma, né? Pode ser que até lá descubram outro planeta, vais ter que lançar mais uma garrafa. Posso estar aqui a vida toda a lançar garrafas, não importa nada. Mas o que eu acho curioso é, eu estava-te a ouvir a falar sobre como é que se posiciona quando eu tenho uma vinha e quero fazer um projeto, né? E eu olho para aquilo que conheço um bocadinho do que tu tens feito no Wines from Another World, e a forma como tu agarras em cada garrafa, né? Portanto, a ideia é 9 planetas, cada planeta é uma garrafa, e cada um desses planetas é um projeto inteiro que tu querias ali à volta, né? Mesmo antes da garrafa sair, já passaste meses a trabalhar na estratégia, não é? De como é que aquilo vai para o mercado, como é que vais comunicar, como é que vais lançar, a quem é que vais chamar a atenção, não é? Isso obviamente vem toda a tua experiência, toda a experiência que já tens Cláudio nessa área. é o enólogo da garrafa. da marca. Mas o que é que tu dirias que são os maiores handicaps que nós temos em Portugal que não nos permitem lançar esse tipo de projetos? Nós estamos a falar de comunicação, mas comunicação é uma coisa muito ampla, não é? Assim. O que é que nos está a faltar? Qual é que é o ingrediente? União? Porque isto tem a ver com um bocadinho nós próprios portugueses, não é? Quando alguém faz bem alguma coisa, as outras pessoas que não conseguiram fazer bem ou que alguma vez sonharam fazer aquilo e que não conseguiram por 1001 razões, em vez de aplaudirem e dizer, pá, bora lá, vamos todos tentar fazer isto, porque isto de facto vai nos alavancar como posicionamento em Portugal e fora de portas também. Pá, e és puxado para cá para baixo. É um tema recorrente aqui na Vitória, temos sempre a falar disso, por todas as áreas. É incrível. E isso, aborrece-me, não é? Aborrece porque acho que eu não pedi licença a ninguém para fazer isto, obviamente, e sei que houve alguns grupos grandes que ficaram um bocado aborrecidos com isto, mas a própria imprensa em si caiu toda em cima, não é? E será mesmo por ser luxo? Lá está, porque se calhar nós nunca, quantas pessoas que, mais as pessoas com alguma riqueza antiga, mais histórica, não é? Até se privam de andar com os bons carros na rua para as pessoas não comentarem, olha aquele e não sei o quê, tem um grande carro e tal, e vais a um restaurante e gastas 10.000 euros numa garrafa de vinho, olha aquele a mostrar se está a gastar 10.000. Nós portugueses somos muito isso, comentamos sempre aquilo que os outros fazem. As outras pessoas trabalham para terem ganho esse dinheiro ou para fazerem as coisas bem feitas, não é? Mas é cultural. Se nós formos para os nórdicos, não é nada disso. É os caranguejos portugueses, não é? É tu fazeres um projeto e nos nórdicos dizerem assim, pá, vou tentar fazer melhor. Deixa lá ver, aprender com ele o que é que ele fez, ver os erros que ele cometeu e tentar fazer melhor. E eu acho que passa muito por isso. Passa por acreditar em nós próprios, criar as estratégias, pá, e ter aqui uma boa união entre as pessoas certas para
alavancar isto. Olha, sobre isso tenho uma curiosidade que é o seguinte, em termos de comparação. Eu reparei que, a determinada altura, começaram a aparecer muito vinhos da Austrália, da África do Sul e do Chile, que são países vinícolas fortes, não é? Sim, sim. Mas que vêm com marcas muito fortes. Ou seja, que se vê que são marcas que provavelmente não são de um único produtor, não é? Ou seja, será que nesses países houve uma agregação de produtores para construir grandes marcas internacionais? Sim, claramente, acho que Coisa que nós nunca fizemos. não. Não fazemos porque não nos queremos associar ao vizinho de lado, não é? Eu acho que em Portugal deve haver competitividade, sem dúvida nenhuma, não é? Entre as marcas, entre as regiões e por aí fora. Agora, quando vamos lá para fora, eu acho que nos devíamos unir. Existem algumas entidades que já o fazem, desde a Vini Portugal. Há uma marca que faz isto muito bem, que fez isto lá para fora e criou que são os Douro Boys. São basicamente os 5 grandes produtores, ou não são os 5, são 5 grandes produtores do Douro que se juntaram com as próprias marcas e foram lá para fora promover as próprias marcas. E agora ao ponto de construir uma marca entre os 5, que é a Douro Boys, vinhos, com a marca deles e tudo. E eu acho que tem que passar por este tipo de atividades. Mas lá está, fizemos coisas bem feitas, a comunicação era muito estratégica e iam direcionado também ao cliente, que é mais um cliente final, um consumidor final, porque é esse consumidor que precisa de saber o que é que são os nossos vinhos. Há pouco estava ali a falar em off, a dizer um dos nossos graves problemas para promover as coisas lá fora é que nós somos muito focados para a comunidade profissional. Comunidade profissional, eu vou dar aqui mais um exemplo de Londres, porque só foram 20 anos e tenho alguma. Isso é que é para ganhar medalhas? Não sei se é para ganhar as medalhas, mas convidam sempre as mesmas pessoas, que é jornalistas, sommeliers, compradores, influencers. E quem hoje em dia tem capacidade de mudar o mercado é o consumidor final. Nós temos que chegar diretamente ao consumidor final, porque é o consumidor final. Depois vai aos restaurantes, às garrafeiras, pá, bê um vinho. Olha, não tem cá vinho português, faz favor. Porque os sommeliers que vão a estas feiras e feirinhas organizadas por nós e pelas nossas associações, pá, são sommeliers franceses, alemães, italianos, espanhóis, chineses, marroquinos, que depois, obviamente, para vender uma garrafa de vinho português, é preciso gostarem mesmo muito do vinho português. Uhum. Porque tem que vender aquilo que sai mais na carta dos vinhos, não é? Do restaurante. E depois voltamos às mesmas regiões. Por isso é que eu acho que deve ser feito um dinheiro trabalho. deitado ao lixo, muitas vezes. Sim, eu acho que lá está, as coisas. Mas chegar ao consumidor final é sempre muito difícil, Cláudio. Ou seja, o investimento que é necessário para chegar ao consumidor final obriga necessariamente à cooperação, ou seja, obriga que haja construção de marcas fortes, não é? Portanto, que agreguem vários produtores, pessoal, não é possível. Mas nós estamos aqui a falar. Depois tens que vender muito vinho para conseguir justificar isso. Eu acho que isto deveria passar por investimento privado para fazer isto, obviamente, depois com o apoio do governo. Nós temos aqui um caso, ou existe um caso, que é um caso italiano, já para não falar que eles vendem tudo e mais alguma coisa, que é It Italy, que é tipo um centro comercial que existe nas melhores cidades à volta do mundo, Moscovo, Nova Iorque, Berlim, onde aquele centro comercial compra-se, veste-se, respira-se, ouve-se música, tudo italiano, não é? Não é só, nós temos os nossos bairros do mercado da saudade, né? Os nossos portugueses que são imigrados, que são eles que visitam esses bairros. Nós temos que arranjar aqui um conceito que leve só, não o vinho, mas tudo o que poderá estar associado ao vinho. Porque é que nós vamos a qualquer grande cidade lá fora, encontramos uma tratoria, uma pizzaria, uma brasserie, um tapas bar e portugueses. Nós, apesar da nossa gastronomia ser tão forte, não temos um conceito de restaurante lá fora que as pessoas digam, vou ali comer umas francesinhas. Por exemplo, não é? Uhum. Uma bifana. Uma bifana. Tão mas fácil. sim, não é? A francesinha já tem um nome estrangeiro, portanto. Mas nós não temos depois vão este pensar conceito. que é francês, não é português. Não temos um produto que nos represente lá fora. Temos vários, não é? Só que quando temos vários, as pessoas perdem-se. Dispersa. E não se focam.
vou uma pizzaria, vou comer uma pizza, né? Logo sei o que é que vou A comer. oportunidade claramente é o bacalhau. Também não é nosso. Também não é nosso. De raiz. Mas poderia ser feito uma Mas a casa de forma de bacalhau, por preparação de exemplo. bacalhau é nosso, não é? Cold House ou uma coisa assim qualquer. Exato. É a estratégia que nós estávamos a falar, né? Portanto, Tens que falta ter. aqui uma estratégia. Por acaso eu acho que há um exemplo, não sei, vocês me dirão se concordam, que se calhar espalha um bocado uma estratégia que possa ser possível quando estamos a falar deste tipo de vinhos, que é o que os suíços fizeram com os relógios, né? Se nós hoje em dia formos comprar um relógio, tu tens relógios muito baratos, feitos na China, Sim, Vietnã, sim. seja onde for. Mas sabes, se for um relógio suíço, e não estou a falar daqueles relógios que custam 500 mil euros ou 50 mil euros ou o que é, né? Esses relógios ajudaram a colocar a Suíça no mapa como qualidade. Sim. Portanto, quando tu vais comprar um relógio, vês um relógio a, sei lá, 200 ou 300 euros versus um relógio chinês a 20 ou 30 euros, tu sabes que aquele suíço representa qualidade. Sim. Mesmo que se calhar Perfeição. parte seja feito na China ou seja o que for, não é? É esse branding também que nós devíamos procurar com produtos portugueses. Né? Eu imagino, se calhar há, não sei se há queijos caros ou chouriços ou coisas que nós tínhamos na nossa gastronomia e mesmo na nossa cultura portuguesa. Eu não conhecia esse conceito de Itália. Epá, acho que é espetacular, né? Mas lá está, é preciso uma estratégia, é preciso as nossas organizações Estarem todas conseguirem juntas. pensar. Mas esse Italy foi patrocinado pelo governo? Não sei se foi Não patrocinado pelo governo, mas sei que há lá muitas casas dentro, não é? Muitas marcas que são marcas super reconhecidas italianas. Tu entras na sala do queijo, tens logo uma roda com quase 200 quilos, um parmigiano, não é? Yeah. Esse tipo de coisas. É logo e depois estás impressionante. a ouvir música italiana no fundo, tem uma secção de roupa, tem tudo. Os italianos nisso são no-brainer, não é? Sabem fazer São bons a coisas criar muito marcas, não é? Esse nosso problema é não sabermos criar marcas. Que voltamos à questão da comunicação. Então, o que é que para ti envolve a criação da marca? Ok, juntar produtores por causa da questão do investimento e da escala. Mas é muito mais que isso, não é preciso pensar num conceito. Tem que se pensar no produto, não é? Sim, também. onde é que tu vais que é que se colocar vai este vender? produto primeiro? Quando estás a fazer o design da estratégia da comunicação ou do próprio projeto, tens de saber onde é que tu queres colocar isto, não é? Queres vender isto em supermercados? Não quero vender isto em supermercados. Quero ter isto em restaurantes. Um ou outro tem que ser escolhidos a dedo. Quero ter isto em lojas premium, tipo El Corte Inglês da vida, claramente. Mas isto é mais para o consumidor final que quer fazer a coleçãozinha dos planetas todos, que quer mostrar ao amigo, quer investir também. O Júpiter teve um crescimento de um ano de 30%, a garrafa, não é? Só para termos aqui uma ideia. Valorizou 30% no Sim. ano. O meu grave problema foi eu ter vendido tudo logo nos primeiros meses. Porque depois, quando eu lancei o Uranus, houve pessoas que queriam comprar o Júpiter e já não conseguiam. E eu já não tinha, mas consegui vender algumas de alguns clientes a esse preço. E agora, quando sair o terceiro, as pessoas que vão comprar, que são diferentes, não é? Querem comprar o terceiro, o Uranus e o Júpiter. Isto vai haver aqui à procura de querer a coleção. As pessoas vão lucrar com isso, não é? Ou E seja, a depois tua ter marca está à volta dessa história também da coleção, não é? Sim, Da coleção exatamente. dos planetas. Qualidade sempre está garantida em todos os vinhos, até porque eu estou-me a associar a grandes produtores que produzem grandes vinhos, mas a parte da coleção, da raridade, da exclusividade, de estar dentro de um clube, de fazer networking, porque para mim não me interessa só vender vinhos, obviamente, não é? Para mim interessa-me, quando eu lancei o evento em Madrid, colocar 40 pessoas numa mesa de indústrias totalmente diferentes, posicionamento em grandes empresas, onde pudessem comunicar e ainda elas próprias pudessem fazer Ou seja, negócios elas também. viam valor só pelo facto de terem ido a esse Claro, jantar, não é? obviamente, E sim. das pessoas que lá estavam. E é isso que eu penso, é isso que... por isso é que eu vejo o vinho não só na garrafa, mas tudo que está à volta da Eu, garrafa. por acaso, eu recordo de um episódio fantástico com o Luick, não é? Sim. Quando ele esteve em Lisboa, que havia um fulano que veio do Brasil para jantar com ele. Sim, exatamente. Eu estive a almoçar com essa pessoa há 2 dias atrás. Uhum. Claramente, o Emanuel veio diretamente de São Paulo só para esse jantar. Mas isso eu percebo porque é que isso depois abre o espaço para a crítica, não é? Que é a exclusividade dos os que podem comprar o vinho e que estão ali num network privado e as pessoas comuns não têm acesso a esse tipo de coisas, não é? E depois isso abre espaço Sim, à obviamente, crítica, mas, não é? quando as coisas são bem feitas, o que eu costumo dizer, eu podia perfeitamente
neste projeto, não é? Em vez de estar a lançar o primeiro vinho que fosse português, podia perfeitamente lançar um vinho francês de Bordeaux que era muito mais icónico, não é? E se calhar, em termos de valor de mercado, aumentaria o preço de mercado, e os retornos seriam diferentes. Mas eu coloquei um vinho português precisamente para isso, para ser o primeiro vinho de uma coleção de vinhos de grandes produtores, para elevar depois a marca também lá fora, para as pessoas olharem para nós e pá, está aqui uma coleção de grandes vinhos do mundo e está aqui o primeiro que é um português. Deixa lá olhar para Portugal o que é que eles estão a fazer. Ok. E isso foi Também temos pensado, posicionamento. Tu ao apostares em vinhos portugueses, que não são muito valorizados no mundo, não é? Tens um espaço de crescimento brutal, ou seja, estás a fazer um investimento em diferenciação, não é? Portanto, sim, exatamente, mercado claramente. completamente com produto diferenciado, Sim. não é? Sim, mas aumenta os riscos brutalmente, né? O teu risco de lançar um vinho português... Quem avança com a diferenciação corre sempre riscos. Sim. Exato. Por isso é preciso ser alguém ir à frente para mostrar que é possível. E hoje em dia há muitos produtores portugueses, ou alguns produtores portugueses também, a fazerem já assim projetos muito giros de valor acrescentado. E é necessário fazer isso. É super importante nós termos um patamar, uma categoria dos chamados fine wines portugueses. Que é preciso, porque lá está. Se há clientes que gostam de pagar acima da média porque querem coisas acima da média, obviamente, como há muitas pessoas a dizer, então é só aumentar o preço dos vinhos portugueses. Sim, mas tem que ser ter uma estratégia antes de Tem que ter uma história à volta. Agora, chega a vez que custa 50 euros, vou aumentar isto para 150. Não, porque é que vais aumentar para 150? Se calhar é mais fácil eu agora lançar o Mini Júpiter a 500 euros, não é? Porque baixo o preço, porque já lancei aquele. Ou seja, a criar marcas, eu prefiro lançar as marcas com preço mais elevado para depois saber que posso baixar esse preço com outro tipo de produto, não é? Onde esteja mais acessível a toda a gente. E o que é que vai acontecer? Acontecer que as pessoas, eu não tive capacidade de adquirir um Júpiter, mas se calhar vou comprar um satélite, não vou comprar um planeta, vou comprar um satélite ou um cometa que é muito mais barato, não é? Se calhar um projeto que vai sair depois aos cometas. Estás a inspirar agora. Olha, e achas que isso é essencialmente iniciativa privada ou o Estado tem um papel aí? Eu acho que deveria ter um papel fulcral nisto. Devia ter, mas não acreditas que possa ter? Não acredito que possa ter. Tem que ser. Mas qual é o papel que o Estado podia ter nessa estratégia? Poderia apoiar, de facto, se houvesse aqui uma união em criar um setor de luxo de vinhos, não com investimentos, mas disponibilizar, fazer isto num mega spot em Lisboa, um lançamento disto, e eles deveriam disponibilizar fazer este tipo de coisas. Tipo um edifício histórico, por Sim, exemplo, né? sim. Lançar um vinho, uma marca portuguesa no edifício histórico versus lançar Exato. no Parque das Acho Nações. acho que eles poderiam fazer esse tipo de apoio, mas são contas de outro. Mas claramente, da forma como estás a falar, não acreditas nisso e, portanto, não há de ficar acredito na iniciativa privada. Sim, porque eu acho que este projeto, que tanto este como os outros que eu estava a referir, de alguns produtores portugueses, nomeadamente António Massanita nos Açores, está a elevar os vinhos dos Açores para um outro patamar, com garrafas já a 300, 400 euros. Não é? O Carlos Raposo no Dão também lançou vinhos brancos, também os vinhos imperfeitos, a 300, quase 400 euros. Eu acho que isto é de valor, não é? Porque lá há clientes para isto. Se me dizem, Cláudio, lança lá um vinho de 30 euros ou lanças um vinho de 300 euros, eu vendo mais rápido o vinho de 300 euros. Se forem as mesmas quantidades, eu venho mais fácil. Sim, isso também tem a ver com o teu posicionamento de mercado, não é? Portanto... Não é só isso, é que eu acho que há pessoas, quando saem as notícias, as pessoas querem obter coisas deste valor também. E aqui, mais uma vez, não vamos falar em qualidade, porque a qualidade está sempre bem patente em todos os projetos. Até que ponto é que isso afeta o preço dos vinhos correntes? É isso, eu estava a pensar exatamente nisso, né? Que na verdade deveria fazer aumentar também o preço dos vinhos mais correntes. Porque eles vão ao supermercado encontrar vinhos a 1,99, eu às vezes digo, como é que é possível ter vinho a este preço, não é? Como é que é possível? Garrafa, rolha, cápsula, rótulo contra rótulo, o vinho também. Todo o trabalho que está por trás daquilo, não é? O transporte da adega para
Sério, eu não sou nenhum matemático, mas já fiz muitas contas para trás e não consigo. Mas para, Cláudio, eu não sei se sou eu que penso assim, estou iludido, mas tu na gama dos 5 euros tens vinhos com uma qualidade incrível. Pois tem. Que lá fora não tens com 20 euros. Isso, Ou isso 50. é verdade. Isso, não. Ou Ou mais. 50 euros. Não, eu isso é não bebo verdade. lá vinhos de 50, Isso é não bebo verdade. vinhos de 50 euros, mas tu não encontras. Não, mas nos Estados Unidos, um vinho de 50 dólares, o normal, uma garrafa custa 50 E dólares. provavelmente é pior do que um vinho nosso de 5 euros. Ou seja, franceses, os chamados icónicos, os vinhos de Bordeaux. Há muita treta em Bordeaux também, não é? E lá está, colocamos um vinho de 5 euros nosso à frente de um vinho de 10 euros ou 15 euros de Bordeaux. Mamma mia, não é? Prefiro 1000 vezes o nosso. Eu e toda a gente, em termos qualitativos. Só que lá está, eles têm isso e têm muito mal feito, mesmo assim as pessoas consomem, mas depois tem outra categoria que é uma super categoria. E eu só acho que os nossos preços das gamas mais baixas deveriam aumentar valor também. Mas também tens o poder de compra das pessoas, não é? Sim, também é verdade. Se comparares. Mas também nós não vamos fazer super quantidades dos vinhos com preço mais elevado. Uhum. Aliás, tem que ser mais uma vez coisas raras e exclusivas para os clientes quererem comprar e dizerem: eu tenho uma garrafa disto, ou comprei uma caixa daquilo. Eu tenho amigos meus que fazem isso: Cláudio, comprei esta caixa de vinho e tal. E eu olho para aquilo e digo: pois, olha, porreiro, não há muitas no mercado, parabéns. Só que são vinhos que é italianos, espanhóis, não é? Há meia dúzia de marcas portuguesas que são muito consumidas cá e são muito conotadas cá, não é? Cá, Brasil e Angola. Mas mesmo se nós conseguíssemos ter esse posicionamento, nós temos o nosso país é pequeno, nós temos capacidade de produção para exportar o vinho. É porque a ideia que eu tenho é nós produzimos esses vinhos baratos, etc. Mas depois consumimos tudo. Sim, Ou uma grande parte. Vá. Mas consumimos uma grande parte, obviamente. Mas lá está, ainda há muito vinho para ser exportado. Muito vinho. Também há muito terreno para ser explorado, Sim, exatamente. para ser plantada a vinha, né? Isso basta dar uma voltinha de carro pelo interior de Portugal. Era excelente, para substituir eucaliptos por vinho era ótimo. Não era. Olha, Dava muito mais retorno. aí Se calhar estava, muito mais retorno, Não é? exatamente. aí estava uma excelente missão. E o planeta agradecia também. Olha, queres dar uma última palavrinha de incentivo aos nossos produtores portugueses? Sim, eu acho que Para levantar a maré. Acho que temos um produto único que é o nosso vinho. Grande qualidade nos vinhos, temos muitas boas pessoas na indústria também, pessoas com visão, que é o mais importante. Acho que devemos todos olhar para o lado e perceber em que é que nos podemos ajudar mutuamente, em vez de cada um ir para o seu lado, e tentar nos apoiar acima de tudo, porque uma das coisas que existe é mais um exemplo daquilo que é o nosso pensamento em Portugal. Eu tenho uma vinha onde estou a vender vinhos a 5 euros e tu compras uma vinha ao meu lado, terroir é exatamente igual, estamos nas mesmas coordenadas e tu vais lançar o teu vinho a 4 euros só para entrar em competitividade comigo. E eu, burro, Vou baixar para 3,5. vou baixar para 3,5. E andamos aqui em vez de pensarmos todos como é que podemos elevar isto, andamos todos aqui a tentar dar tiros. Se calhar o gajo, em vez de fazer o vinho a 4 euros, devia fazê-lo a 15. Pois, exatamente. Não é? E posicionar o vinho para que se pudesse ser Não, era vendido comprar-lhe como a vinha e depois aumentar os preços. Exato. Mas, como nós falámos aqui, não é simplesmente agarrar no preço e subir o preço. Não, lá está. Não, Tem que é se muito pensar, mais que isso. tem que É se muito pensar mais no que isso. projeto, tem que se pensar na história da marca. Muito bem, Cláudio, olha, obrigadíssimo por teres vindo. Obrigado. Mais Pelo uma vez, convite. pessoal, obrigado a vocês por estarem desse lado. Se ficaram até aqui, provavelmente já foram buscar uma garrafa de vinho, já estão a beber um copinho. Nós para a próxima podíamos trazer uma. Exatamente. Em vez de uma frigideira, não é? Ou para acompanhar com a frigideira. Não pode ser. Frigideira. Pá, malta, se conhecerem alguém que este episódio possa ser interessante, já sabem, partilhem, inspirem-se e vamos lá criar melhores vinhos e posicionar Portugal Boa, no é mapa isso do mesmo. mundo, não é? Claro. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Obrigado Até a uma todos. próxima. Done. Done and dusted. Cuidado,